Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da PIB Santa Cruz, da classe da Cá. Tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando. Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a carta de 1 João e estamos aqui caminhando no capítulo 5. Vamos orar para iniciar nossa aula? Senhor, muito obrigada por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de estarmos estudando essa carta preciosa, Senhor, que foi escrita pelo apóstolo João. Muito obrigada por tantos ensinamentos, que a Tua palavra continue a arder no nosso coração, Senhor. Me ajude, me conduza no decorrer dessa aula e abençoe cada irmão que está estudando. Em nome de Jesus, amém. Então, como eu estava falando, nós estamos no capítulo 5 dessa carta de 1 João. E se nós olharmos para trás e pensarmos tudo o que a gente imaginava, né, dessa carta antes da gente estudar, é totalmente diferente, né, do que nós estamos vendo agora. E para contextualizar vocês, João ele escreve essa carta para que os seus ouvintes eles tenham a certeza da salvação, eles confirmem se eles são salvos mesmo em Jesus Cristo. Também é uma carta que combate duramente os falsos profetas, os falsos ensinamentos. E também nós falamos sobre o gnosticismo, que eram ensinamentos errados que estavam acontecendo ali no contexto daquele local. Pessoas com persuasão e levando muitas pessoas a serem enganadas. Pessoas que se levantavam e falavam mentiras a respeito de temas fundamentais da palavra de Deus. E os gnósticos, eles diziam, uma das mentiras era que Jesus, ele não era 100% homem, 100% Deus, que era um homem comum, que numa determinada época desceu o Espírito do céu sobre Jesus, depois do seu batismo, e que o abandonou na cruz. Então, como se fosse um homem comum, na cruz, não era Deus, e que antes também não era Deus. Eles não aceitavam isso, os gnósticos, e levavam essas mentiras no decorrer da história. Então, João, ele vem combater também essas heresias que estavam ali. O tema da nossa aula de hoje vai falar muito sobre testemunho. E ele vai falar de diversas vezes essa palavra vai aparecer. E você sabe o que são testemunhas? Quando falamos em testemunhas, o que você lembra? Fui até o dicionário para buscar o significado dessa palavra. Testemunho. Testemunha. Pessoa que assiste a um fato a fim de atestar sua veracidade ou validade legal. Então, quando fala de testemunhas, a gente lembra dos crimes, lá as testemunhas. Quando a gente fala de testemunhas, a gente pode lembrar também das testemunhas de casamento, as testemunhas nos tribunais, o que elas contam a respeito de determinado acontecimento. E o testemunho é algo muito sério, até no nosso ordenamento jurídico brasileiro, que fala que o testemunho falso ele é um crime. Está lá no artigo 342 do Código Penal Brasileiro. E falando de testemunho também, no Antigo Testamento, a lei requeria que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a lei requeria o depoimento de 2 ou 3 testemunhas para estabelecer verdades a respeito de um assunto. Está lá em Deuteronômio 19:15. Vamos abrir juntos? Abre aí. Deuteronômio 19:15. Estou abrindo aqui junto com vocês. Deuteronômio 19:15 diz: uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então está lá isso lá no livro de Deuteronômio. E
voltando aqui para a nossa carta, para o nosso texto, vamos ler juntos o versículo 6? Eu estou usando a versão NVI, tá bom? Versículo 6. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. Tá, o que João está dizendo com tudo isso? O que é a água e o sangue? A água e o sangue aqui significam o batismo e a morte de Jesus. Essa passagem ela foi motivada pela necessidade de contra-atacar uma marca sutil do gnosticismo. Foi isso que eu expliquei aqui agora um pouquinho antes. Ensinada por um filósofo de Éfeso chamado Cerinto. Então João aqui não cita o nome de Cerinto, que está falando dessa mentira, mas ele aqui fala firmemente contra essa heresia. O que o Cerinto ensinava? Ensinava que Jesus tornou-se Filho de Deus no momento do batismo. Ele afirmava que o Cristo divino desceu sobre Jesus, sobre o homem Jesus na época, abençoou seu ministério, mas partiu antes do sofrimento na cruz. Vamos ler lá em Mateus que fala sobre o batismo e sobre a morte de Jesus? Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, no capítulo 3, dos versículos do 13 ao 17, que fala sobre o batismo de Jesus. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto, convém que assim o façamos para cumprir a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é meu filho amado, de quem me agrado. Vamos lá também, está no livro de Mateus, capítulo 27, dos versículos 45 até o 54. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: Deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Então, olha que acontecimentos fortes aqui, falando da água do batismo e aqui o sangue, né? O momento em que Jesus se entregou ali na cruz. E nós, irmãos, sabemos que Jesus Cristo, ele foi 100% humano e 100% Deus, desde o nascimento até a morte. Hoje ainda, muitas seitas e heresias negam a divindade do nosso Senhor. Testemunhas de Jeová, por exemplo, falam que Jesus não é Deus. Os espíritas dizem que ele foi um grande mestre, e só. Os muçulmanos dizem que ele é apenas um grande profeta.
e é o Espírito quem dá testemunho. O Espírito é a verdade. Olha o versículo 7 e 8. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Olha, é como se a água e o sangue testificassem aquilo que Jesus fez. João aqui está dizendo, gente, não era. Para com essa mentira de dizer que não era Deus ali, que era só o homem, ou que era só o homem, não era Deus. 100% homem e 100% Deus ali. Olha, tudo testificando. E o que nós lemos aqui no batismo? Desceu como pomba do céu e falou. O que o Espírito, o que foi testificado? Que ouviu uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me compraz, ou esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Então teve o testemunho ali naquela hora, a comunhão de Jesus com o Pai. Jesus, várias provas de que Jesus era humano, como Jesus chorou, Jesus lá no templo, revirando aquelas mesas lá daqueles locais. E vários testemunhos de várias coisas que Jesus fazendo, até os demônios crendo, os demônios dizendo que Jesus era o Filho de Deus. Vocês sabem, como está escrito na Bíblia, que os demônios creem em Deus e estremecem. E tudo testificando Jesus, homem e Deus, e vindo essas mentiras que João está combatendo. Peraí, tem testemunho de verdade. Quer testemunho maior do que a água e o sangue? E também o Espírito, testificando o Espírito da verdade. O versículo 9, olha o que fala o versículo 9. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que dá acerca do seu Filho. Então, houveram testemunhos aqui na terra, como da água, lá no batismo, como no sangue, e agora vem o testemunho do céu também, como um triângulo. E imaginando essa questão de testemunha do céu, de dar testemunha maior, existe aquela palavra final que fala assim, aí você fala assim, não, agora é verdade. Um exemplo aqui que eu estava pensando. Vamos viajar um pouquinho. Imagina dois irmãos brincando na calçada, lá com os amiguinhos. Aí vem um desses irmãos, entra e vai beber água. Aí a mãe fala assim, entra e chama o seu irmão. Aí tá bom, aí o irmão vai lá, ó, a mãe tá mandando a gente entrar. Aí o irmão fala, tá mandando nada, não vou nada, não mandou nada, isso aí é história sua. Não, mandou sim, não mandou nada, ih, que isso, tá mentindo e tal. Daqui a pouco quem vem? A mãe, entra. Aí ele viu que é verdade, aí o testemunho, aí pesou. Porque veio alguém maior dizer a palavra da verdade, né, do que estava sendo dito. Então, isso acontece também. É aqui que João está querendo dizer que o testemunho de Deus é maior. Na passagem de hoje, João cerca de todos os lados, mostrando que água e sangue testificam na terra e que o Espírito e o próprio Deus testificam no céu sobre Jesus. E quem ousa duvidar de tudo isso, faz de Deus um mentiroso. Olha que está no versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem a si mesmo esse testemunho. Quem não crê faz de Deus. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Então, meu irmão, as pessoas que estão duvidando do testemunho de Deus, que Deus fala que Jesus é Deus, estão fazendo de Deus um mentiroso. Que cilada, né? A pessoa falar que Deus é mentiroso. Olha só, então João aqui pega pesado em relação a isso. As pessoas estão falando mal, estão falando mentiras, é do nosso Senhor. Então nós precisamos testemunhar da verdade. E o Espírito Santo, olha também, o Espírito Santo é quem convence o homem. O Espírito Santo, para nós que somos salvos,
Ele nos convenceu certo dia de que deveríamos aceitar a Cristo e nós estamos nesse caminho. E recapitulando também, às vezes a gente não se sente assim, pode acontecer da gente não se sentir salvo. Mas nem tudo são as sensações que você está sentindo. Sonde o teu coração para que você tenha paz em tudo que Deus está dizendo. Sonde porque para que não sejamos só de sensações humanas, mas para que o Espírito testifique no nosso coração as verdades que precisam ser ditas. E os nossos pecados, eles nos afastam de Deus. Como está lá no livro de Isaías 59, versículo 2. Os nossos pecados, ou seja, a humanidade estava afastada totalmente do Senhor. Porque o pecado era o abismo que nos separava de Deus. E quem é que estava? Eu vou fazer aqui algumas perguntas, vamos, aí para a gente responder junto. Quem é que estava em dívida com Deus? O homem, certo? Não foi o homem que pecou lá no jardim? Quem deveria pagar a culpa para ter paz com Deus? Quem é que devia pagar essa dívida? O homem. E quem é que não teria condições de pagar essa dívida porque é imensa? O homem. E quem é que foi que pagou a culpa, morrendo na cruz no meu lugar? O homem Deus, Jesus, o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus, que passando por tudo, ele não pecou em nada. Olha que bênção enorme e grandiosa. E o versículo 12 diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, olha que coisa grandiosa. Você tem o Filho de Deus no seu coração? Você aceitou a Cristo um dia? Então você tem a vida. E tem a vida eterna também. Tem abundância de alegria. E mesmo passando por dificuldades, por tantas coisas, nós podemos nos alegrar. Porque nós temos paz com Deus novamente. E porque nós temos Deus habitando dentro da gente, o seu Santo Espírito, nos guiando, nos orientando, nos consolando. Irmãos, que a gente não possa parar de crer, nunca. Não parem de crer, não desistam de orar, nunca. Nessa semana nós temos, está por acontecer, agora domingo, eu estou gravando essa aula um pouquinho antes, mas está acontecendo o Ramadã, que é um jejum islâmico. Vocês sabem que quem não está do lado de Deus, de que lado está? Do lado maligno, porque o Deus deles não existe. Há um só Deus e um só Senhor. Quem não está servindo a Cristo pode ser bonzinho, pode ser legal, pode fazer boas obras ou não, mas está servindo o maligno. Todas as pessoas precisam aceitar Cristo para ter reconciliação com Deus e com a vida eterna. Então essa semana está acontecendo isso. E vocês perceberam como o Instagram, o Google, colocaram artes bonitinhas lá sobre o Ramadã. E assim, o mais engraçado, no Google não teve nada da Páscoa, que é uma celebração cristã. Então tem muitas coisas vindo, né, para tirar o testemunho verdadeiro, para tirar essa palavra dos nossos corações. Irmãos, não pare nunca de estudar a palavra. Ela é substância para nossa alma, ela é um mocotó para a gente, sabe? A gente precisa de um mocotó assim para dar aquele ânimo na gente. Nunca deixem, e principalmente nos dias de crise, principalmente quando a gente está triste, principalmente quando a gente não está vendo determinadas coisas acontecerem. Não pare, não desista, estude a palavra mesmo com lágrimas.
Confie em tudo o que Deus diz que é verdade. Olha quantas coisas testificam. Lembre-se do nosso Senhor Jesus Cristo que passou por tudo e venceu. Ele não desistiu. Não desista, meu irmão, de continuar firme nessa palavra. A gente está caminhando para o final da nossa aula agora. Mas depois da oração que eu vou fazer, tem umas palavrinhas pós-créditos que... E fiquem ligadinhos então. Depois da oração, continua junto aqui comigo para a nossa palavra pós-créditos, tá bom? Senhor, muito obrigada por esse testemunho que o Senhor nos dá acerca do seu Filho. Obrigada porque o Espírito Santo testifica. Obrigada porque temos o Espírito Santo nos nossos corações. Senhor, que não possamos nos abalar, que não possamos nos abater. Senhor, que sejamos nós, as tuas testemunhas até os confins da terra. Onde quer que a gente for, que a nossa vida testemunhe, exale o bom perfume de Cristo, Senhor Jesus. É na hora da dificuldade que a gente também demonstra, Senhor, nossa confiança em Ti ou não. Senhor, que possamos enxergar com os olhos da fé, que possamos tomar posse de todas as promessas que o Senhor nos deu através da Tua palavra. Senhor, nos conduza nos Teus caminhos. Senhor, abençoe nossas vidas, abençoa cada irmão aqui da classe Zacá. Senhor, continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém.